Hoje nós estamos retornando ao nosso Recanto de Luz após a reforma de suas instalações físicas. Reforma essa que demandou um período longo de 220 semanas. Graças, porém, ao auxílio de muitos e do esforço de alguns abnegados e incansáveis membros do nosso fraterno núcleo de almas irmanadas sob a bandeira do Espiritismo, podemos hoje retornar nossas atividades. Uma questão, todavia, nos assalta nesse momento de alegria. Como agradecer a todos vocês que contribuíram com recursos financeiros, muitas vezes com sacrifícios pessoais? Como agradecer pelas preces e pensamentos de carinho e de apoio? Como agradecer ao esforço e dedicação abnegada daqueles que puseram mãos à obra e permaneceram no dia a dia da reforma, gerenciando profissionais e fornecedores, divididos entre prazos, custos e administração financeira? Não encontramos uma forma concreta para lhes agradecer, a não ser a de rogar aos benfeitores espirituais que os abençoem por tanta dedicação. Há ainda uma ajuda indispensável que recebemos nessas últimas 220 semanas e que nos permitiu seguir sem interromper as atividades doutrinárias. E prosseguimos servindo a todos que buscam na doutrina espírita lenitivo, consolo e conhecimento. Essa ajuda foi o acolhimento fraterno a nós dedicado pela Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues. Inimaginável seria a nossa situação sem o acolhimento recebido por esse largo período. Por essa razão, a diretoria executiva do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, representando os frequentadores, alunos, assistidos e trabalhadores, vem manifestar a imensa gratidão e reconhecimento à diretoria da querida creche e aos seus funcionários pelo carinho e acolhimento. Temos absoluta convicção que, do plano espiritual, de onde nos amparam os espíritos de Dr. Bezerra de Menezes e de Dona Amélia Rodrigues, tutores espirituais de ambas as instituições, observam com satisfação esse entrosamento e carinho. Deus, Criador e Pai de todos nós, nos siga nos auxiliando, socorrendo e protegendo. Vou pedir para o Jair fazer a prece de abertura. Querido Jesus, em vosso nome, estamos aqui reunidos. A alegria transborda dos nossos corações, pois que com muita dedicação, com muita ajuda em ambos os planos da vida, logramos vencer essa etapa muito desafiadora. Mercê da vossa misericórdia, todos nós que frequentamos e trabalhamos nesta casa de amor, pudemos nos reunir para superar os desafios. Sabemos, temos consciência de que é algo muito simples, singelo, mas é algo que nós conseguimos, Senhor. Em que pese todas as dificuldades, nós conseguimos. Por isso, hoje, canalizamos a energia da alegria
que transborda dos nossos corações, nós direcionamos para a espiritualidade amiga, sem a qual nada teríamos conseguido. Que esta energia de alegria que sai dos nossos corações possa, Senhor Jesus, envolver aqueles que com coragem enfrentaram um desafio maior, que foi o de erguer esta casa, de fundar esse centro de espírita, que todos eles, o Sr. Miguel, a Dona Terezinha, o Dr. Lauro, nosso querido Divaldo, que eles possam receber esta alegria que parte dos nossos corações agradecidos, como se estivesse lhes dizendo: muito obrigado, muito obrigado por esta casa abençoada que nos acolhe. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, benfeitores espirituais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida e por esta oportunidade abençoada. Que assim seja. Boa noite, gente. Eu vou com bastante dificuldade. Eu pensei que ia demorar um pouco mais, mas não, vamos lá. Me dirigir a vocês de uma forma informal. Hoje é quase que uma festa, né? É um motivo de muita alegria, de muita emoção para todos nós. Não tem como não passar na cabeça 50 anos de história. Por mais que vocês não acreditem, eu já tinha nascido na época da fundação. Contava com 16 anos, 16 para 17. E eu queria, embora o Virgílio tenha feito alguns agradecimentos, eu queria reforçar a grande palavra, o grande sentimento dessa noite é gratidão. Gratidão a Deus, aos espíritos amigos, e gratidão a cada um que colaborou, seja com recurso, com carinho, com torcida, com prece, com ansiedade, seja lá como for. E chegamos aqui. Por uma razão muito simples. A obra não é nossa, a obra não é humana. A obra é de Deus, é do Cristo, é dos Espíritos e vai ficar por aí. Meio século. 50 anos é muito tempo, é muita coisa. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas lágrimas enxugadas, quantos problemas resolvidos, dirimidos, equacionados, diminuídos, quanta esperança. Dos fundadores encarnados ainda, a gente tem o decano Luiz Cláudio, que está aqui, era um jovenzinho, né, Luiz Cláudio? A Liliane não está aqui hoje, mas ainda está entre nós. Pelo menos até hoje à tarde estava, né? O bom de ser espírita é isso, né?
Você faz piada com a morte dos outros, tá tudo certo. Eu queria, em nome dos meus pais, porque eu estou aqui muito mais pelo sobrenome do que por méritos próprios. Mas em nome deles, agradecer vocês, agradecer todo mundo. Porque aqui era a vida deles. Essa casa começou... A gente sabe que não existe por acaso, né? Nós compramos uma casa aqui embaixo, no número 33, hoje onde tem lá 3 sobrados. E naquela época meus pais estavam financeiramente até que bem, já estiveram um dia bem financeiramente, né? E surgiu a oportunidade, eles tinham uma imobiliária, não tão grande quanto a Pantera, mas tinha uma imobiliária. E surgiu essa oportunidade aqui de fazer um negócio com esse imóvel aqui, mas para eles, por um investimento. Era uma serralheria aqui, esse salão. E o dono morava aí do lado. Surgiu essa oportunidade na mesma rua, compraram, e na época havia uns financiamentos muito favoráveis. Aquela época do extinto BNH. E minha mãe, como funcionária pública, o meu pai, ele trabalhava numa imobiliária e tinha pouca renda, pelo menos declarada, né? Ele que não me ouça aí, mas... Então o financiamento foi todo feito no nome da minha mãe, tanto da casa quanto dessa casa aqui, que era o investimento deles. E havia um grupo de amigos, então, que veio de um outro centro, liderados, então, pelo meu pai, pela minha mãe, por esse primeiro grupo, onde estava lá o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio está desde criança junto, acompanhando, né? Onde eles iam, o Luiz Cláudio ia atrás. A Liliane, o doutor Lauro, Dona Vilma, tudo já desencarnou, né? Até fala com o Jovergilo lá que ele levantou a ata de fundação, eu falei assim, a ata de fundação é um obituário, né? Porque já está todo mundo fundando o Centro Espírita do lado de lá. E esse grupo de pessoas começou a se reunir na casa onde nós morávamos, cedida por um casal de alemães, o seu Roberto Girsick, também desencarnado. Eu vou citar aqui praticamente só desencarnado, né? São poucos que estão aí vivos. O seu Roberto cedeu a casa, a gente morava nessa casa. Obrigado. E a casa tinha um salão de festa embaixo. E nunca foi feita festa lá. Mas o pessoal começou a se reunir. E meus pais já tinham ligação com o Divaldo desde 1965. 65, eu sou de 59. Então, o Divaldo veio em casa pela primeira vez em 1965 fazer uma palestra no Júlio de Mesquita. Hoje é ET, né? ETEC, Júlio de Mesquita. O Divaldo veio aí, deu, inclusive, um exemplar do primeiro livro, a primeira edição do primeiro livro, Mestre de Amor, que ele psicografou. O livro está... Não sei onde é que está, se meu irmão não deu o livro, está em algum canto por aí. Capaz de estar na creche o livro, com autógrafo do Divaldo. Eu fotografei esse livro, tem o livro fotografado comigo. Então o Divaldo já estava, vamos dizer assim, frequentando o Santo André, frequentando a nossa casa, e numa dessas oportunidades ele esteve lá nesse salão, na Rua das Palmeiras, no bairro Jardim, onde a gente morava, onde tinha um salão de festa, e lá o Dr. Bezerra se manifestou. E falou para esse grupo de pessoas, falou, olha, já está na hora de vocês estruturarem esse trabalho, de vocês institucionalizarem esse trabalho, em outras palavras, formarem um centro espírita. Aí nasceu o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Não tinha nome ainda. E aí, no corredor ali, começou a discussão, que nome, algum tempo depois, né? Que nome vai dar, que nome vai dar. E eu, no alto dos meus 16 anos, tive essa inspiração, digamos assim. Também não precisa fazer muita força, né? Eu falei, olha, foi o primeiro espírito que se manifestou aqui. Quiçá o único até então, né? Não foi nem o primeiro, o único, porque foi com o Divaldo.
E Dr. Bezerra de Menezes, como não tem outro Bezerra de Menezes em Santo André, ficou Centro Espírita Bezerra de Menezes. As reuniões continuaram nesse espaço, até a gente mudar. E aí, quando viemos para cá, quando meus pais compraram a casa, falaram, vamos dar um jeito de vender para o centro. E obra de centro espírita a gente vê por essa aqui, né? Quando começa, fica todo mundo assustado. Eu me lembro que o primeiro orçamento, 200 e poucos mil reais, falou, onde nós vamos arrumar 200 e poucos mil reais? Já está batendo nos 400. Toda obra é assim, e a ajuda vem. A ajuda vem do plano espiritual? Não, vem de gente, vem de ser humano, né? O plano espiritual pode dar uma inspirada daqui, uma inspirada dali, mas não cai do céu, não. Cai do coração de pessoas abnegadas que trabalharam, que se voluntariaram, que estiveram aqui fazendo, vistoriando, torcendo, e gente que pôs a mão no bolso. É uma característica nossa espírita. Por um lado é bom, porque tudo que é conquistado com mais esforço, com mais trabalho, tem mais sabor. Se todo mundo aqui fosse dizimista, seria uma maravilha. Eu sei de vários aqui que dariam bastante, né? Ou 10% seria significativo, mas não é o caso, não tem esforço. O que legal é o esforço, é o trabalho, é a dedicação, é o empenho, e a coisa fica mais próxima, mais nossa, né? E então vamos adquirir o centro. Pô, mas como é que o centro vai comprar? Quer dizer, meus pais não tinham, vamos dizer assim, condições de dar simplesmente o imóvel. Toma aí, né? Vamos ver se o centro começa a assumir o financiamento. Ao começar a assumir o financiamento, aí mais uma vez vem a interferência dos espíritos. A minha mãe é diagnosticada com uma doença séria, né? Prolapso da válvula mitral. Às vezes é besteira esse negócio de válvula mitral, prolapso, tá? Mas o prolapso dela era grande, era um prolapsão, né? Era um negócio bem grande, e foi, assim, tipo, entre aspas, né, desenganada. Falei, olha, porque ela foi de licença em licença, até os médicos a aposentarem por invalidez e darem a ela assim, um diagnóstico bem sombrio, né, de coisa de 2, 3 anos para desencarnar. E esse diagnóstico, essa aposentadoria por invalidez, fez com que o seguro dos financiamentos entrasse em ação e o imóvel foi quitado. E o imóvel foi quitado, então, passou para o nome do centro. Embora tenha sido quitado o nome dela, o imóvel passou para o nome do centro. Então, o centro ganhou uma sede própria graças ao prolapso da mitral da minha mãe, que ficou curada no dia seguinte. Assinou a escritura, não sumiu. Ela lutou a vida inteira com problemas de saúde e foi até os 89 anos. Graças às injeções de energia que a Joana aplicava, segundo Divaldo, que sempre esteve conosco, que sempre esteve nos apoiando, nos inspirando. E eles sempre valorizaram demais o centro. É isso que eu queria deixar bem claro para todo mundo. Minha mãe falava, o centro é o mais importante. Meu pai era mais low profile e tal, ele pegava mais leve, mas minha mãe não. Minha mãe, quem conheceu sabe que ela, para ser radical, tinha que melhorar muito, né? Ela falava, o centro é o mais importante. E é realmente, porque tudo nasceu aqui. No começo, o centro fazia alguma ajuda a famílias desassistidas, a famílias em vulnerabilidade, em alguma dificuldade. A gente fazia a festa do Papai Noel aí na rua, fechava a rua, fazia o Papai Noel. Não era o Lanzoni ainda, o Lanzoni ainda nem tinha barba branca, né? Era outro Papai Noel, fazia aí. Aí começou a crescer, surgiu a ideia do terreno lá, na Vila Guiomar, que nasceu como departamento do centro. Lá é um departamento do centro. Nasceu aqui. Aquela camisetinha que vocês veem, olhe com os olhos do coração, aquilo nasceu na Mocidade Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Aquilo foi inspirado, foi criado pela juventude, pela Mocidade Espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Tanto o coraçãozinho, a frase, nasceu aqui. Tudo nasceu aqui.
Só que é tal negócio, a creche foi tomando proporção, foi crescendo, ficou mais conhecida, porque a obra com as crianças, que não começou como creche, né, começou com um trabalho de sopa, dava sopa para o pessoal da região ali. Aí veio o plano cruzado deu uma aliviada na economia do país, houve uma grande oferta de emprego, começou a diminuir a fila da sopa, porque por volta de 4 e pouco, começava a sopa, enchia de gente para tomar sopa, o pessoal tomava sopa e ia dormir alimentado e tal. E a sopa começou a sobrar sopa, e não tinha mais gente para tomar sopa. Eu falei, o que nós vamos fazer agora? O terreno está aqui, aí veio a ideia da creche. Aí começou a creche e o resto vocês sabem. E está aí a creche hoje, uma instituição maravilhosa, modelo, caminhando por vamos dizer assim, uma outra realidade, inclusive da promoção humana, entre aspas, da caridade, que mudou de natureza, mudou de jeito. Não tem mais aquela coisa de pedir esmola para os meus pobrezinhos, para os meus órfãos. A gente vai lá na creche, nas formaturas, nas festas, tem lá aquelas crianças bonitinhas, bem arrumadas. É óbvio que muito se deve ao trabalho da creche. Mas toda a realidade mudou. Antigamente, aquela campanha que a gente faz de final de ano, que a creche faz de final de ano, para a gente dar sacola de alimentos, porque a criança saía de férias, ficava um mês de férias e voltava magra, porque não tinha o mesmo padrão de alimentação em casa. Ainda tem gente passando dificuldade, mas tem mudado muito. E esse é o caminho. E é uma parte daquilo que eu quero. Eu fiz aqui uma introdução histórica, digamos assim, mas qual é o futuro? O passado foi esse, o presente somos nós, o futuro. A caridade mudou. Então hoje o poder público está mais presente, as pessoas estão cobrando mais e nós estamos mais profissionais. Hoje a creche é uma grande empresa com um olhar cristão, com um olhar espírita. Os funcionários são, entre funcionários e familiares, uma harmonia muito grande, tudo plantado, semeado por essas pessoas que deram início, início e foram até os últimos dias, né? A gente não pode, por mais que fale, mas fala muito do seu pai e da sua mãe, não tem como negar que os dois estiveram à frente desse processo todo até praticamente os últimos dias. Foi a tarefa deles, a missão deles, a dedicação da vida deles. Eu falei isso, tive a oportunidade de falar isso no velório dos dois. Tanto eu como meu irmão tivemos, vamos dizer assim, a incumbência, digamos assim, de dividi-los, né? de não ter pais normais. Eu falo para a Érica lá em casa que ela tem uma família muito, muito carinhosa, muito presente, muito festiva, tudo. Nós não tivemos pais normais. Não tinha essa coisa. Final de semana, o que é? Final de semana é centro, é reunião, é palestra, é isso, é aquilo, é acompanhar Divaldo. E a gente gostava, eu gostava de viajar para fazer palestra, para ouvir palestra. Eu acabei até aprendendo a falar, né? Não tem alguma vantagem nisso tudo, né? Foi uma vida completamente diferente. E eu tenho certeza, hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso, que eles devem estar por aí. Eles devem estar por aí. Juntos, possivelmente, se dependesse do meu pai, com certeza. Minha mãe, não sei se ia tão rápido assim, né? Se ela não ia querer dar uma quarentena um pouco maior para ele. Mas ele, já, se dependesse dele, já falava aqui, né? Morria de saudade dela, sonhava com ela todos os dias. Eu falava para ele, calma, pai, você vai encontrar com ela já, né? Fica tranquilo. Então foram assim, muito tranquilos, muito em paz, e principalmente porque deixaram esse filho, o caçula, que é o Bezerra. O mais velho está lá com 68, o Edelso, eu com 67 e o Bezerra com 50. A creche é a raspinha de tacho, né? Mas o filho é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E essa é a responsabilidade de todos nós, de não deixarmos a peteca cair. A gente, na diretoria, tem conversado muito, a nova diretoria, pela primeira vez, era isso que eu estava querendo falar e fugiu,
não tem um sardano à frente do centro. Isso é bom, porque isso não é capitania hereditária, né? Fala, não, muitas pessoas ficavam cobrando, você vai ser o continuador, o sucessor, cada um tem a sua missão, a sua tarefa, a sua predisposição, e demorou muito tempo para a gente conseguir uma equipe, a gente conseguir algumas pessoas realmente comprometidas, porque sempre apareceu muita gente legal, entusiasmada, mas esse entusiasmo durava 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, mas de uns anos para cá, então eles foram se preparando, formando, o plano espiritual ajudando, e hoje a gente está aí com uma diretoria maravilhosa, né? A gente tem aí o Djair como presidente, né? O primeiro presidente e não sardano do centro. Você vê que coisa, né? É uma tarefa complicada, uma responsabilidade muito grande, né? E nós vamos saber tocar isso aqui para frente, porque a responsabilidade de uma casa espírita hoje é muito grande. Nós estamos vivendo, o Divaldo falava, né, dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, de egoísmo, de imediatismo, de consumismo, de sexismo. E as redes sociais trouxeram muita coisa boa, mas também trouxeram, vamos dizer assim, deram margem a todo esse tipo de loucura que não adianta culpar o carteiro, né? As redes sociais estão transmitindo aquilo que as pessoas têm na alma, o que as pessoas têm no coração. Nós estamos vivendo uma sociedade não necessariamente doente, mas uma sociedade imediatista, uma sociedade rasa, uma sociedade buscando pela efemeridade, pelo efêmero. O efêmero do grego, que dura um dia só, né? Tudo tem que ser muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápidas, respostas rápidas. Isso está acontecendo em todos os setores da sociedade. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro, Amor Líquido. A fragilidade das relações humanas, alguma coisa assim é o subtítulo, né? E ele fala justamente disso, desse caráter frágil, efêmero, de todas as relações humanas. Eu tenho uma coluna na revista Ana Maria. Eu escrevo todo mês para essa revista, anamaria.com.br, não ganho nada, ele pode acessar lá, pode ler. Entre colunistas está lá, Espiritismo com Edson Sardano. E eu escrevi um artigo inspirado no Bauman, cujo título é Espiritismo Líquido. Pensando no amor líquido, eu escrevi o Espiritismo Líquido, porque está acontecendo no nosso meio, no movimento espírita também, essa, vamos dizer assim, essa efemeridade. As pessoas estão querendo respostas rápidas para tudo hoje. Antigamente tudo era mais complicado, até tem um escritor aí que você queria fazer uma feijoada, você ficava uns 3 dias antes tirando o sal dos pertences. Hoje o iFood te traz ela pronta, sem problema nenhum. Eu mesmo em palestra falei várias vezes que tudo que a gente quer na vida tem que ter esforço. Então você quer emagrecer, tem que fazer academia, tem que fazer ginástica, hoje não, hoje você vai lá na farmácia, compra um negocinho, aplica, emagrece muito rápido. E está vendendo que nem água, né? Eu até falo, eu brinco, né, que eu emagreci, mas eu emagreci no método antigo, né? Cortei pão, cortei doce, comecei a fazer exercício, e as pessoas olham para mim, nossa, o que é isso aí, né? O que foi, o que você fez? Já estão até esperando a resposta tradicional, né? Eu falei, não, eu estou frequentando um centro espírita, tem um médium lá que recebe um irmão. Eu falei, irmã, é o irmão Jairo, né? Eu vou dar um tempo para vocês entenderem. Dou 5 minutos para vocês entenderem. Irmão Jairo. Né? Então, hoje em dia, você tem aí o Monjaro, basta aplicar e emagrece. Então, não tem mais esse negócio de esforço, de academia, de regime, nada disso. E é isso que está conquistando as pessoas, o atalho. E o atalho é o caminho mais longo entre 2 pontos, por mais contraditório que pareça. Quando você busca um atalho, pode ter certeza que você está escolhendo o caminho mais longo entre 2 pontos. Todas as conquistas precisam ser realizadas, redundando, né? Me perdoem a redundância,
precisam ser conquistadas. E a evolução, o progresso, idem. Porque com a religião também se fez isso. Está aí o atalho do dízimo, me perdoem nossos irmãozinhos dizimistas. Não, as ofertas milionárias, para quê? O atalho do céu. Por que a gente está aqui há 50 anos e tem dificuldade com frequência? A gente faz a reunião lá, vai 30, 40 pessoas, porque não tem atalho. O caminho é longo, é complexo. Olha, tem que mudar de vida, tem que estudar, tem que entender, tem que pôr em prática. Pô, mas tem um lá que é rapidinho, que faz isso, faz aquilo, e consegue. No final de tudo, a gente vai perceber que não chegou em lugar nenhum, pegou o caminho errado. Pegou o caminho errado. Não que a gente seja melhor que ninguém, não é por aí, mas o Centro Espírita Bezerra de Menezes, a duras penas, não foi fácil, são 50 anos. São 50 anos. Teve muito problema, muita dissidência, discute daqui, discute dali. Para quê? Muita gente foi embora. Por quê? A equipe que esteve na direção sempre primou pelo estudo, pela conduta, pelo correto, pela não espetacularização. Não vamos fazer o mais fácil, não vamos fazer o mais cômodo, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Dá mais trabalho, atrai menos pessoas, mas é o que funciona. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E é essa, vamos dizer assim, a ideia que a diretoria atual tem, isso que me tranquiliza, assim, muito, não tanto em relação a mim, mas em relação aos meus pais, que podem ter a certeza de que a obra vai continuar no mesmo padrão, para melhor, não tem a menor dúvida, sangue novo, cabeças novas, gente pesquisando, gente estudando, gente interessada, como a creche também, que está lá, super bem conduzida por uma equipe que está desde o começo, né? Desde o começo, pela primeira vez, também uma não Sardano lá na direção, né, Tatiana? Não é fácil você ocupar esse espaço, né? Esse espaço. Quantas pessoas falam para mim, né? Lá eu conheci lá a creche, fui lá na creche de sua mãe, né? A Amélia, né? Sua mãe, não, minha mãe era Terezinha. A Amélia é outra, né? Porque o pessoal confundia uma coisa com a outra. Era a cara dela, era a vida dela. Não tinha como dissociar a Terezinha da Amélia Rodrigues. E hoje essas pessoas estão aí com esse legado, com essa responsabilidade, e eu não tenho a menor dúvida que a coisa vai... Demorou, como está lá, tem um verso do hino de São Bernardo, né? Custou, mas veio. Veio e hoje nós estamos tranquilos, em paz, hoje nós estamos aqui comemorando a reabertura. O centro nunca parou, estava lá na creche, funcionando, mas essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa, é extremamente importante a gente ter esse ponto de luz no bairro. Há uma luz acesa aqui, tem uma na esquina lá que é da concorrência, né? O São José Operário, nosso concorrente lá, o bom concorrente, né? Uma igreja bacana, eu passo por ali com o cachorro toda hora, e ele deve ter um passado no catolicismo, que quer entrar na igreja toda hora, né? Eu passo ali em frente e o bicho quer entrar, mas é por causa da música, das pessoas, né? Ele quer entrar na igreja. Então é um ponto de luz, é uma referência de acolhimento. Para quem já foi na Fundação Santo André, eu até estudei lá, viu, Edgar? Tem lá uma frase do Fioravante Zampol, que foi prefeito. Minha mãe era a maior apoiadora dele. Ela adorava o Zampol. Tem uma frase dele lá: se semeiem livros os que podem, semeiem escolas os que devem. E, guardadas as devidas proporções, é o nosso papel aqui. Uma escola de vida, uma escola de progresso, de evolução, de amor ao próximo. A gente está aqui para ajudar. É uma porta aberta para receber as pessoas
que precisam de um acolhimento e um abraço. Então, o atendimento fraterno é importante, importantíssimo. Não pode falar, não, aqui só se estuda. O espiritismo tem sido muito bombardeado hoje, infelizmente. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais e, miseravelmente, quando você acompanha um, começa a vir um monte, né? Várias pessoas com muita, assim, fluidez, com muito embasamento intelectual. Eu costumo dizer, até escrevi num artigo, os neosofistas, os sofistas atuais, que partem de premissas equivocadas para chegar na conclusão que eles querem. Então, sentando o sarrafo no Chico, no Divaldo, chamando de mistificador, falando um monte de coisa, porque a ciência para cá, a ciência para lá. Esse movimento já houve lá no começo do século passado. O movimento foi bem assim, questionado e resolvido pelo Bezerra de Menezes e está voltando agora. Mas é o movimento do efêmero, é o movimento do imediatismo. Por quê? Para dar resposta rápida. Então, baseado inclusive como um argumento capenga do IBGE, que o espiritismo está perdendo adeptos. Veja a última estatística do espiritismo, então aumentou na Umbanda, está aumentando não sei aonde, e os espíritos estão perdendo. Quer dizer, o que nós temos que fazer? Não, vamos umbandizar o espiritismo para ver se traz de volta esse povo. Por que razão? Qual é a nossa obrigação? A gente não trabalha com número. Eu, às vezes, vou fazer palestra em outros centros, aí tem pouca gente, aí o dirigente vem pedir desculpa, né? Fala, olha, se desculpa, tem pouca gente. Eu falei, eu não ganho por bilheteria, né? Eu faço, se fosse ganhar por bilheteria, ficaria chateado, né? Puxa vida, não deu quase nada na bilheteria, né? Mas eu não ganho por bilheteria. Então, nós não temos que lutar por quantidade. Então, quando esse pessoal fala, o espiritismo precisa mudar, porque está perdendo adeptos, os jovens estão indo embora. Então, traz atividade para jovens, muita coisa. A gente precisa realmente estar com os olhos abertos, o coração aberto, para mudar, para atualizar. Mas não é em função da quantidade. Não é para dar o prato pronto, para entregar o peixe. Não é para isso. É fundamental que a gente mantenha esse posicionamento. Então, eles falam do estudo, né? É muito, esse negócio de estudo para cá, você exclui as pessoas mais simples. Não, você pode ser analfabeto, vem para o estudo, você vai ouvir, vai falar, vai participar. Ninguém vai excluir ninguém porque não tem curso superior, porque não tem pós-graduação, até porque não se fala, não se vai a tantos detalhes assim. Mas é importante você saber por quê. Ama o próximo, por quê? Não, porque é assim que funciona. A mediunidade é o que mais atrai as pessoas nos centros espíritas, é mediunidade, consulta, conselho, carta de... Pô, é legal. Mas eu fico perguntando, as pessoas falam para mim, a sua mãe já deu uma comunicação? Para mim, não. Seu pai? Não. Já, aí no centro, já receberam uns recadinhos, uns puxão de orelha, sei lá, uns recadinhos. Mas é uma coisa que eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Eu queria saber como é que ela está. Eu tenho certeza como é que ela está. Eu tenho certeza como é que ele está. Se duas pessoas como eles não estiverem bem, o que vai acontecer com a gente? Uma vida inteira dedicada ao semelhante, dedicada à assistência social, à divulgação da doutrina espírita. O que pode estar diferente? Então, não tenho menor... Meu pai mesmo falava, né? Pô, você vê sua mãe... Falou nada, não se comunicou. Eu falei, pai, deve ter mais o que fazer lá do que ficar dando recado para você, né? Fica tranquilo que já você vai ver isso aí pessoalmente, né? Falava com ele com toda a tranquilidade do mundo, sem problema nenhum. E, boca grande ou não, dito e feito, foi rapidinho também, né? E com certeza estão bem, porque a vida continua. A mediunidade serve para isso? Serve, mas serve também para amparar os espíritos em dificuldade, que vêm nas reuniões mediúnicas, que precisam ser feitos com critério, com cautela. Não é escancarar porque aí vai atrair mais gente. Não. É critério, é cautela, é estudo, é preparação. Até da sala. Vocês, quem não viu ainda, depois vai visitar, vê, tudo. Até a estrutura da sala, tudo tem que ser preparado, porque é uma coisa muito séria. A gente trabalhar com o plano espiritual, com os espíritos que estão nos acompanhando, amparando o trabalho. Então não é uma coisa improvisada, vai fazendo aí, vai abre as portas, escancara, precisamos
não pode ser arrogante, não pode ser excludente. Não, não somos. Não tem prepotência nenhuma em primar pelo estudo, pela razão, pela fé raciocinada, como a gente sempre fala. E mostrar para as pessoas que você quer crescer, você quer evoluir, tem que fazer algum sacrifício. Tem que fazer, não adianta aplicar um monjaro espiritual e vai para o paraíso. Não vai. Não vai. Emagrecer, emagrece, não tem problema nenhum. Tem feito milagres aí, mas não muda a natureza da pessoa. É como a bariátrica. A bariátrica era o monjaro de antigamente, né? Hoje o monjaro é a bariátrica química. Se a pessoa não mudar a cabeça, não adianta nada. Não adianta nada. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E isso é estudo, isso é esforço, isso é dedicação, é compreensão, é a razão. É a razão. A gente tem que entender por que nós estamos aqui nesse mundo, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que devemos fazer para buscar a paz, a tranquilidade, a serenidade. Quanta discórdia, quanta coisa. A gente olha o mundo como está hoje. Não é fácil. E isso que tem que ficar, independente de qualquer coisa. A gente tem que deixar bem claro que a mensagem espírita é a mensagem de amor, é a mensagem de caridade, é a mensagem de tolerância, de compreensão, de acolhimento. Aqui não se escolhe, não se discrimina ninguém. Ninguém, situação nenhuma, posição nenhuma. Porém, nós temos uma doutrina, temos uma visão de mundo e sabemos que as pessoas precisam buscar o melhor caminho para si, a sintonia com o plano espiritual, a sintonia com a lei de Deus. Não tem como ser simplesmente um frequentador e não vai levar o atestado de frequência do centro espírita para o plano espiritual como salvo-conduto. Não vai. Vai levar o que a gente tem de currículo moral, de progresso, de construção espiritual. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, essa é a razão pela qual a gente está tão assim, feliz, satisfeito de estar aqui depois desses meses todos do nosso centro fechado, voltando, prestigiando o centro. Prestigiando o centro. A gente sabe que a creche ficou mais famosa, tal. A criança envolve, quando você fala ajuda para a criança é fácil, ajuda para a criança é muito mais fácil, para um centro espírita já fica um pouco mais difícil, mas não só ajuda financeira, não, isso é o de menos, mas é ajuda do trabalho, da presença, da dedicação, da divulgação, porque é muito importante ter uma casa como essa aberta para receber as pessoas que precisam do pronto-socorro por um lado, para o acolhimento imediato, mas da escola por outro, que vai dar a segurança para que ela não tenha que virar cliente de atendimento fraterno, cliente de passe, cliente de cura, cliente de consulta. A gente precisa aprender a andar com as próprias pernas. Isso já está dito lá 400 anos antes de Cristo, né, por Sócrates. Não é frase dele, né, ele leu lá no Oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pois se aquilo que procuras não estiver dentro de si, não encontrarás em lugar nenhum. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E nós estamos aqui para estudar a lei de Deus, internalizar a lei de Deus, colocar a lei de Deus na razão, no coração e nas mãos, nos braços, na ação, no dia a dia. Esse é o nosso papel na vida, esse é o papel do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e eu não tenho a menor dúvida que é isso que a gente vai fazer daqui para frente, como sempre fez até hoje. Vamos ficar em paz em relação ao ambiente. Nós tivemos problemas aqui de violência urbana, teve um ou outro aí que foi assaltado aí né? A gente não quer que isso aconteça, é óbvio. Vai acontecer, não vai acontecer, não sei. Mas ou a gente tem fé ou não tem. Melhorou lá no centro, melhorou, tem estacionamento, ninguém é tonto. Ah, você tem fé? Tem, então sai, larga o carro aberto, não põe tranca na sua casa. Não. Vamos fazer a nossa parte, vamos tomar conta, vamos cuidar.
vamos observar, mas vamos ficar em paz. Vamos voltar a frequentar. Muita gente deixou de vir aqui, porque fulano foi assaltado, não sei o quê, não vou mais. Quando fulano é assaltado na pizzaria, no clube, a gente continua indo. Né? Nunca mais fui a restaurante, porque não sei quem foi assaltado no restaurante. Nunca vi uma pessoa assim. Agora, foi assaltado no centro, vira católico, né? Isso aí não... Na igreja tem assalto também. Então vamos relevar isso aí. Não vamos esquentar a cabeça com isso. Vamos orar. Vamos vigiar. Vamos sintonizar. Como dizia, né, o Luiz Vieira. Eu não tenho certeza. Luiz Vieira já veio aqui. A gente vai ficando velho, velho é de lascar, né? Você tem muita coisa para contar. O Luiz Vieira é um compositor, cantor pernambucano. Fez muito sucesso, aquela música Paz do Meu Amor, Menino Passarinho. Quem tem mais de 50 anos lembra, né? Balançou cabeça, tem mais de 60, né? E o Luiz Vieira veio em Santo André uma vez, trazido pelos meus pais para fazer um show beneficente. E o Luiz Vieira, numa das músicas dele, ele diz, né, quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Então, com a lembrança de Luiz Vieira, e sem dúvida nenhuma com a presença da Terezinha e do Miguel, do Divaldo, mesmo que à distância, com a lembrança do Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, eu quero agradecer, comemorar e dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar aqui no centenário, a gente vai estar aqui para sempre, com o nosso Bezerra de Menezes, com o nosso centro, iluminando a Rua Bela Vista, o bairro Bela Vista, Santo André, e um pontinho de luz nesse planeta tão bonito, tão bacana, mas ainda tão cheio de dificuldades e problemas. Agradeço de coração a oportunidade que a vida me deu de ter nascido nessa família, de ter podido conviver esses anos todos com a doutrina espírita, com os exemplos que eu tive, com tudo que eu vi, com tudo que eu conheci, que sem dúvida nenhuma serviu demais para mim, para a minha vida, para a minha carreira, seja na profissão, na educação dos meus filhos. E hoje em paz, sabendo que o meu irmãozinho mais novo está bem amparado, está bem cuidado, firme, e vai continuar por muito tempo ainda, tá? Então, parabéns a todos nós. Viva o nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes e que Ele e Deus nos abençoem, tá? Valeu, gente. Aplaudir o Dr. Bezerra. Vai ter uma fotinho dele aí, né? Tem que fazer a prece. E depois tem uns cones aí, minutos. Então vamos aproveitar que estamos todos aqui reunidos, com os corações aquecidos pelo momento, pela constatação dessa conquista maravilhosa. Vamos elevar as nossas vibrações, buscando sintonizar nossos mentores, buscando sintonizar o patrono dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Sem dúvida nenhuma, apesar da distância, do padrão de evolução que se distancia de nós, ele tem um tempinho, ele tem um olhar pelos seus irmãozinhos aqui, e hoje, sem dúvida nenhuma, está recebendo lá no seu coração as nossas preces, a nossa lembrança.
Lembrar do nosso Divaldo, que sempre nos inspirou, nos conduziu, nos ajudou, nos orientou. Não seríamos o que somos se não fosse ele. Lembrar do Miguel, da Terezinha, do Tolau, do Marinho e outros que já desencarnaram, que eu não me lembro, mas tem problema não. Sintam-se abençoados, lembrados, agradecidos por terem dado esse pontapé inicial nessa obra maravilhosa. E que possamos ter sabedoria, energia, persistência para continuarmos essa obra, continuarmos esse trabalho pelos nossos irmãos, pelas pessoas que precisam de um consolo, de um abrigo, de um abraço, de um sorriso, mas acima de tudo, de uma orientação concreta acerca do nosso papel na vida. Que esse dia possa marcar a continuidade desse trabalho maravilhoso. Que esse dia possa marcar um passo a mais nos nossos corações, nas nossas vidas. É uma conquista de todos nós, que se soma agora a tudo que já fizemos e ao tanto que ainda temos que fazer. Todos devemos ficar orgulhosos de onde nós chegamos. Assim é a vida, sem cobrança, sem castigo, sem ameaça. Só amor, proteção, presença divina nos nossos corações, nas nossas vidas, nos bons e nos maus momentos, que são os nossos principais professores. A gente aprende muito mais, sem dúvida nenhuma, nas dificuldades. Que Deus nos abençoe, nos proteja essa casa, abençoe essa casa, seus dirigentes, seus frequentadores e amigos. Que assim seja.